Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo, estamos no curso Yoga Malandro, adentrando a nossa última parte do curso, depois vem a conclusão, obviamente. Eu sei que é uma parte mais densa, são temáticas no qual você nunca viu ninguém abordar, e eu volto a repetir, não me orgulho disso, não falo isso porque eu sou inovador, mas porque são poucos pesquisadores que adentram a pensar o yoga como um novo fenômeno social. A gente vai adentrar aqui, sobretudo no marco teórico de um psicanalista da USP, chamado Christian Dunker, sobre mal-estar e sofrimento no Brasil. E claro, eu vou trazer isso, essa teoria, para dentro do yoga. Então, o psicanalista brasileiro, então, Christian Dunker, diferencia mal-estar, sofrimento e sintoma. Para ele, mal-estar não é a angústia ou dor que sentimos, mas uma deficiência, vem comigo, na verdade com ele, uma deficiência perceptiva da origem do sofrimento propriamente dito. Então, esse mal-estar, essa coisa, esse isso de Freud, que eu não sei nomear, mas que me angustia, que me causa dor, não é uma dor específica, seja psíquica ou física, por mais que isso possa ser somatizado. Mas é uma deficiência perceptiva, de percepção, da origem do sofrimento. Ele diz assim, abre aspas, o tormento é a angústia que se repete, que se remói, a angústia cuja causa, razão ou motivo não se discerne muito bem, pode ser então predicado como mal-estar. Então, esse mal-estar, que o seu aluno de yoga, você que é professor de meditação, vai buscar, puta, eu preciso fazer meditação para isso ou aquilo. O mal-estar é porque ele não percebe o que está causando essa dor nele. Em outras palavras, se o seu yoga, se a sua meditação tem, entre aspas, resolvido ou facilitado essas resoluções de angústia dos seus alunos, clientes, terapeutas, pacientes, que sejam com você mesmo, é porque o yoga, vem comigo aqui, tem aumentado ou a sensibilidade perceptiva sua sobre o que causa dor em você. Pegou o rolê, louco? Então não é que ele encontra a cara, ele que aumenta a sua sensibilidade perceptiva sobre as causas do seu mal-estar. Então Dunker conceitua o mal-estar como uma impossibilidade de estar ou negação do estar e não apenas uma negação pura e simples do bem-estar. Então mal-estar não é o antagônico de bem-estar. Mal-estar pode ser traduzido, segundo ele, como uma impossibilidade ou negação do estar. Alguém lhe proíbe de estar. Você não sabe o que é. Quando você nomeia, aí é o rolê. O autor sugere que mal-estar pode ser, então, a ausência de lugar ou sensação de impedimento de ascender espiritualmente. Palavras dele. De outra forma, parafraseando o próprio psicanalista, a impossibilidade de encontrarmos ou abrirmos nós mesmos uma clareira na floresta da vida. Pensou que era minha? Não, copiei dele. Segundo o psicanalista, sintomas para mal-estar ou modos de sofrer estão subindo o degrau, hein? Podem ser fragmentos de liberdades perdidas, impostos a si ou aos outros. Não obstante, a normalidade é apenas uma normalopatia. Eita, Hermógenes aqui sem citar. Ou seja, entre aspas, um excesso de adaptação ao mundo tal como ele se apresenta. Fecha aspas. A normalidade, eu sou normal. A normalidade é só uma normalopatia, um excesso de adaptação. Mas que pode se revelar um sintoma de extrema tolerância às agruras da vida. Logo então, puxando para nós, Kaivalya, essa libertação, que eu estou chamando de homeostase, por sua definição dentro das narrativas yogas do Brasil, pode estar adquirindo um fragmento da liberdade perdida, sacou o rolê? Kaivalya, então, pode se revelar entre nós, yogis brasileiros, fragmentos de uma liberdade que nós percebemos ela como perdida. Por estar adquirindo concedida na percepção da alma imaculada, contaminado, doente, em fluidez com o mundo, verdade ou realidade, enfim. Então, Kaivalya pode ser quando você está alcançando ou alcançou
fragmentos da sua liberdade, daquele estado de não estar. Fica contigo, vai dar certo. Cada prática, o processo ritual, então, aos modos como nós vimos com Vitor Tanner, De Michelis e outros, né, podem conter, implícito ou não, o desejo de fim do mal-estar ou da impossibilidade de estar. Até aqui fica nisso aqui, tá? Mal-estar, então, não é ao contrário de bem-estar, mas pode ser então definido como a impossibilidade de estar. Algo te impede de estar. Isso, então, tolhe sua liberdade. Pegou o rolê? Olha o que Dunker diz aqui, abre aspas. Há um insistente reconhecimento dessa dimensão do mal-estar como inerente às relações entre existência e verdade. Um processo real de cura, então, desse mal-estar ou dessa impossibilidade de estar, passa pela construção. Vem comigo, mais um degrau agora. Então, como que eu curo desse mal-estar, dessa impossibilidade de estar? Precisa passar por uma construção discursiva, uma narrativa do que nos aflige. Ou seja, é necessário criar narrativas de sofrimento. Ou seja, que possuem casualidades específicas, pois a incapacidade do sujeito em reconhecer-se em sua própria história particular ou com dificuldade de estabelecer formas sociais universalmente compartilháveis causam, em última instância, essa perda existencial da causa do mal-estar ou alienação. Então, se eu não sei onde eu estou em impossibilidade de estar, isso é causa da alienação, brother. Nós temos que ir em busca da nossa alteridade. Então, vem comigo no rolê. Trazendo para cá de novo para o yoga. Enquanto um yogi indiano, pré-colonização inglesa, vivia sobre o dossel hinduísta, as suas narrativas de sofrimento possuíam uma ordem justificada e assentada por séculos de tradição religiosa. Havia um ideal a ser alcançado, pois conservado pelos sacerdotes da religião, os brahmanes. Em outras palavras, o que os yogis brasileiros compreendem como sofrimento hoje, ou vendo ao que era aos indianos de outrora, como divisão de casta, diferenciação entre gêneros e outros, ou na verdade, eles poderiam nem estar sofrendo, né? Porque eles não entendem a divisão de castas, a diferenciação por gêneros e outros, que nós vemos agora como algo desigual, como um problema. Esse é meu karma, algum pode dizer. Então entenda aqui. O problema do brasileiro é óbvio que é outro do indiano. Não há problemas universais. E, portanto, resoluções universais. Há sempre acontecimentos. E todos os problemas dos yogis indianos pré-colonização inglesa, hinduístas, né? Não islâmicos, porque aí a solução vai estar no Alcorão, são legitimados, justificados pela infalibilidade dos Vedas, cara. Então não havia dúvida sobre o motivo do sofrimento. Se você é um cristão, não há dúvidas por que você sofre. Você é imperfeito. Mais simples. Em uma sociedade organizada em torno de uma religião dominante, leia-se, de um ordenador de realidade ultraconservador, todos os males, inimigos ou demônios, estão nomeados e identificados. Expurgando-os, tudo se resolve. Vigiar e punir. Na nossa sociedade secular, laica, privatizada religiosamente, cara, se multiplicou de formas infinitas as explicações de realidade. Não é à toa que cresce o movimento conservador no Brasil. Há uma população que não sabe viver com essa pluralidade de explicações da realidade. E aí então quer aniquilar tudo que é diferente dele. Porra! Então é notório que sociedades criam incessantes formas de vida e competem entre si e buscam superioridade, né? Não é a primeira vez que isso acontece. São o que Deleuze e Guattari chamam de linhas de fuga ao autoritarismo sedentário sacerdotal. Budistas versus hinduístas, lá atrás, que a gente já citou. Os protestantes e os católicos. Os yogis e os yogis no Brasil, dentre outros tantos exemplos possíveis. Todos narrativas com as suas adequadas respostas e verdades às realidades que foram e estão sempre sendo confrontadas por outras cosmologias igualmente verdadeiras para cada grupo social
que a defende. Um yoga, mesmo enquanto darshana hinduísta numa Índia organizada por brahmanes, precisa igualmente inovar as suas formas explicativas de realidade quando apresentado às sociedades não hinduístas, ou nova forma de explicar a realidade e seu mal-estar. Os budistas vieram com uma nova realidade, e não é à toa que o 4º capítulo do Patanjali foi escrito séculos depois, porque os budistas contestavam o discurso filosófico e lógico de Patanjali. Foi criado um outro capítulo. Todas as interpretações, narrativas religiosas, míticas, científicas, artísticas, filosóficas, imaginárias, correspondem sempre às condições sociais, políticas, econômicas de quem está sendo inserido, está inserido lá. Não há um prontuário classificatório, ou menos divino, que incluam todas as mazelas sociais em que nós, seres humanos, possamos nos engendrar. É só parar e pensar 2 minutos. Uma nova forma de vida erigida, transformada ou mantida, significa nada mais do que uma perspectiva. E aqui é importante um parêntese. Não é o relativismo das realidades. A realidade é uma, única até. Mas há diversas perspectivas de explicá-la. Não vou falar das Pleiades, vou falar da maçã. Come uma maçã. Acabou? Você já sabe tudo sobre ela? Ah, ela é docinha, ela é vermelha, parece com pera, a verde é mais azeda, é aguadinha. Mas imagina que alguém pousou de Marte agora no planeta Terra, não tem nenhuma experiência explicativa dessa realidade. E você fala, e ele pergunta, qual é o gosto da maçã? E você fala, vermelha, azedinha, aguadinha, parece com pera. Eu falo, não sei do que você está falando, o que é doce? Pegou o rolê? Qual é a forma desse marciano conhecer o gosto da maçã? É comendo, ele vai ter a dele. Aí ele vai falar que parece com, sei lá, uma fruta que tem em Marte. Tá entendendo o que eu tô falando? A realidade é a mesma. O gosto da maçã tá ali, é real. Mas cada um vai ter uma forma explicativa. Eu gosto, eu não gosto, parece com pera, não parece com pera. Imagina o samadhi. Daí a justificativa da reação sedentária que religiões instituídas escolhem para conservarem e novos movimentos religiosos ou fenômenos religiosos ou espirituais que aparecem como linhas de fuga, resistindo de forma nomádica. Algumas religiões, filosofias, artes, ciências, mitos ou imaginações podem ser igualmente tanto criativos depósitos para novas formas de viver, quanto rígidas estruturas sociais de ordenamento de mundos, verdades, realidades eternas. Aquele seu amigo ligado mais ao brahmanismo, a uma instituição religiosa, a uma instituição iógica, que diz, não, é nada a ver, o cara não está sabendo interpretar corretamente o Bhagavad Gita. Um conservador sedentário. Então qualquer um pode interpretar? Qualquer um pode interpretar. Mas ele não foi autorizado? Eu não preciso de autorização. Somos todos iguais, não tem distinção social. Pelo menos no meu mundo. As religiões, especificamente, podem se comportar como narrativas ordenadoras de realidade que minimizam as angústias de grupos específicos de indivíduos quanto ao aprisionamento de vida. A religião não é um problema. O problema são sempre nós. É o que se faz com ela. Duvido que Jesus aceitasse o que a religião, o que a instituição católica fez ao longo desses séculos. Talvez não. O cara defendeu uma prostituta? Há ambivalentemente sempre um mal-estar humano implícito ou não, como realidade imediata, ao mesmo tempo que um desejo inato em preservar-se, existindo que nos acompanha e impele seres humanos a produzirem sempre novas narrativas de vida e de morte. Então não dá para você viver sem uma narrativa. Eu já falei isso, mas vou retornar. Os que não conseguem produzir suas próprias narrativas organizativas de vida aderem a de outros ou vivem desiludidos, sem uma ficção, um ordenador de realidade, uma narrativa que o cure, ou vivem em depressão ou se mata. Os yogas, com seus processos rituais corporais, suas filosofias, suas comunidades, suas próprias experiências, Samadhi, Kaivalya, Klesha, podem muito bem funcionar como diagnósticos, nomeando sofrimentos, acalentando sintomas e produzindo legitimação espiritual às mazelas humanas e seus adeptos. Contudo, uma nova forma de vida erigida, transformada ou mantida, mesmo o yoga é apenas mais uma perspectiva. Do quê?
da realidade. E mais, não há o yoga, há yogas. Por isso mesmo, religiões sempre estão transformando suas próprias perspectivas, ou se não morrem. Então essa briga, porque deturpar o yoga, se não fosse feito adequações e inovações, o yoga já teria morrido, ou estaria circunscrito a apenas pequenos círculos muito isolados, elitistas, onde você, latino-americano, sobretudo mulher, nunca iria ter acesso. Ou seria muito difícil. Mas eu preferia ser assim. Então você é um puta de um ultra conservador. Foda do caralho, perfeito. Mas a realidade não é sempre como você quer. Como não quer, você não pode aniquilar as outras formas de criar o yoga. Você pode não gostar, você pode não concordar, pode escrever contra argumentos, não sei o quê, mas você não tem o direito de aniquilar. Você vai se transformar em um pequeno fascista, um pequeno Hitler. Todo dominador de realidade, então, precisa se arriscar nesse jogo da vida social, no qual está inserido de forma criativa para continuar a ditar sentido a seus e novos crentes. Nenhum ser humano conseguiria reunir forças suficientes, se você não entendeu ainda, para sustentar sobre suas próprias pernas sem um ordenador de realidade, criado por ele ou por outro que ele segue. Aí está uma diferença humana frente aos outros animais. Seres humanos sabem que sabem, Homo sapiens sapiens, que vão morrer, mas não quando. Por isso vivem como infinitos em corpos finitos. Isso é Ernest Becker, Negação da Morte. Olha só o que Duncan nos ajuda a pensar, abre aspas. Se queremos pensar o diagnóstico como reconstrução de uma forma de vida, no duplo sentido prático e teórico, devemos partir da evidência discursiva que as diferentes formas de vida pressupõem suas próprias práticas produtivas ou improdutivas de nomeação do mal-estar, um autodiagnóstico. Diagnosticar, então, é reconstruir uma nova forma de vida, definida pelo modo como esta lida com a perda da experiência, com a experiência de perda. O yoga, então, pode transformar numa forma de vida? Sim, contanto que ele aprenda, ou pelo menos faça você, se for seu yoga, nomear o seu mal-estar, mas, sobretudo, definir um modo de vida. Para um yoga se apresentar como forma de viver válido, antes de mais nada, precisa saber nomear, então, o que compreende por mal-estar. Sempre que surgiram yogis propondo novas sistematizações de escrituras desde Patanjali, entre os séculos 8 ou 2 a.C., ou Matsyendra, séculos depois, ou entre os brasileiros Hermógenes, De Rose e Prembaba, por exemplo, anunciando yoga terapia, yoga para nervosos, o Swasti Yoga, o yoga mais antigo, ou o Wake and Love, o yoga do amor, estão todos eles, sem diferenciação, meu amigo, diagnosticando experiências de perda e desejando reconstruir novas possíveis maneiras de existir no micro-universo social e espiritual em que estão inseridos. Sacou o rolê, malandro? Todos eles, de Patanjali a Matsyendra, a De Rose, Hermógenes e Prembaba, estão todos tentando diagnosticar experiências de perda e reconstruir novas possíveis maneiras de existir. E quem é você para aniquilar essa forma? Nenhuma delas conecta comigo, me agencia o meu desejo. Cria a sua, caralho, seu cuzão. Para de ficar apontando o dedinho do que está errado no outro. Tenha coragem e construa o seu. Antes de ficar replicando dos outros e reclamando de outros. Porque você se torna um ressentido, alguém carregado de ódio. A questão da perda da experiência, ou a experiência de perda, reside no conceito de alteridade e alienação espiritual. Retomo de novo para ficar firme na tua cabeça. A questão da perda de consciência é o conceito de alteridade e alienação espiritual ainda não percebida. E esta percepção de perda de identidade ou alienação pode ser sentida na preocupação em desenvolver uma nova forma de viver distante da alienação espiritual em que você vive. Essa tua angústia é a alienação que o yoga chama de avidya, ignorância. De não saber aonde se posicionar no mundo. Mais simples, quem decide vivenciar o yoga como filosofia de vida, como se diz, deseja reconstruir sua vida, pois diagnosticou um mal-estar, mas esse diagnóstico foi agenciado por um jeito de yoga malandro,
mas que se mostrou mais ou menos eficaz a esse intento do que outros possíveis ao mercado espiritual vigente. Se você gostou de um tipo de yoga, porque esse adequou melhor à sua vida. Yogas diferentes promovem distintas formas de vida, ampliando a capacidade de pensar por si mesmo e o sentimento de singularidade que somos. É um processo lento e gradual, brother. Enquanto a alienação centra-se em não saber ou sentir-se ignorante sobre si mesmo e o mundo que rodeia, a alteridade nasce da necessidade de perceber-se com qualidades pessoais ou espirituais que o diferencia dos outros. Só na alteridade espiritual, homens, mulheres, trans desenvolvem condições diferentes que os liberam a construir seus próprios jeitos de viver suas realidades. Não sigo como peregrino buscador, mas de forma nomádica minha própria clareira na floresta da vida. Essa readequação iógica postural moderna acontecendo agora no Brasil, ou com você mesmo, talvez, se você tem o seu próprio método de yoga, sofrerá outras inovações em contato com a espiritualidade latino-americana. E aqui entre os brasileiros, outras tantas. É impossível não produzir linhas de fuga no yoga. Acro Yoga, Ganja, não sei o quê. São linhas de fuga do yoga. Vivekananda criou uma linha de fuga. Oh, mas ele é indiano. Por que o indiano pode e você não? Oh, porque ele é indiano. Sabe? Se eu continuar puxando, você vai falar assim, porque ele é Brahmani, ele é de uma linhagem. Continua formas de dominação, brother. Por mais que continuem se assentando nas escrituras milenares dos Vedas, setores da sociedade brasileira irão sempre agenciar yogas ao redor de suas próprias narrativas explicativas de mundos nativos e sincretizados. Um exemplo atual, 2020, é o início da apropriação de um yoga advindo da bricolagem do Kemet Yoga, aquele yoga que veio da África, com a cultura hip-hop das comunidades do Rio de Janeiro, do rap, denominado de yoga marginal, onde ocorre algo que é chamado de sarração, para liberar Kundalini, que é uma rebolada em cima do cachorro olhando para cima ou para baixo. Sim, uma rebolada para soltar Kundalini, brother. E faz parte de uma construção narrativa. E a própria yogini, né, dessa comunidade em Duque de Caxias, disse numa live assim, mais ou menos isso especificamente, mas essas palavras. Não adianta vocês do asfalto, né, branco, virem aqui em Duque de Caxias tentar ensinar chácaras e prana. Não vai fazer nenhum sentido para a nossa comunidade. E ela então se apropria do yoga e cria o seu. Então, mais que reflexos parte da sociedade brasileira sobre a égide da secularização, privatização religiosa e de modelos de economia capitalista e consumo globalista, vem produzindo em seus corpos, mentes e almas outras formas de viver. E o yoga entra então com uma forma, com uma caixa de ferramentas maravilhosa de possibilitar pessoas de encontrar a causa do seu mal-estar e construir seu jeito novo de viver a partir do yoga. E talvez não do yoga, mas a partir de yogas. Espero que tenha contribuído. Nos encontramos na próxima